Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite. Hoje no nosso programa nós vamos continuar nossa viagem lá para Petra, na Jordânia. Nós vamos continuar nossa imersão nesse incrível mundo árabe, né? Camelos, beduínos, deserto, tão diferente, tão exótico aqui pra gente, aqui no Brasil. Mas Petra é uma cidade incrível, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Situada no centro da Jordânia, é um país também impressionante, porque além de ter Petra, o Mar Morto, que é outro lugar exclusivo, único no mundo, a Jordânia também é cheia de sítios arqueológicos e religiosos. O próximo programa, a gente vai atravessar o deserto em direção ao Mar Morto. Nós vamos para uma região onde tem 3 cidades citadas na Bíblia, Sodoma e Gomorra. Jordânia é assim, uma rua, mas também é a estrada por onde Jesus passou, né? Tem assim um monte sagrado onde Moisés foi enterrado, onde Jesus foi batizado por João Batista. Então é cheio desses turismo de peregrinos. Mas também o deserto atrai muita gente. O deserto de Wadi Rum é um dos mais assim famosos do mundo, né? Onde foi filmado o filme Lawrence da Arábia. É incrível, porque os turistas podem ter uma experiência assim, real, né? Se hospedar nas tendas, no meio do deserto, viver como aqueles beduínos viviam. Mas hoje nós vamos continuar nossa viagem para Petra, que é uma cidade incrível, uma cidade de 2000 anos, e tão grande não dá para ver só num programa. No primeiro programa, nós atravessamos aquela garganta, né? Aquele estreito de 1,5 km para chegar no Treasure, né? Que é o tesouro, o grande tesouro, né? É o monumento mais emblemático, onde foi filmado o filme Indiana Jones e a Última Cruzada. E hoje nós vamos continuar, né, num vasto e natural anfiteatro, todo rodeado por aquelas montanhas vermelhas, toda pontilhada de cavernas. É uma paisagem incrível. Petra é chamada também da cidade vermelho rosada por causa desses cliffs, dessas montanhas de arenito vermelho. E a gente vai ver que é por isso, por causa dessa configuração geográfica, que ela ficou tantos séculos escondida para a humanidade. Solta aí, Fê, as imagens de hoje, por favor. Estamos aí em Petra, essa cidade mítica, né? Uma cidade oculta, em pleno deserto da Jordânia, uma surpreendente velha cidade. Petra, gente, é interessante, não é uma cidade de pedra, ela é toda esculpida e cavada na pedra. E permanece então aí essa soberba arquitetura religiosa, funerária, desde a época dos romanos. O maior emblema aí desses países são os camelos, né? Representam muito bem o deserto, são animais incríveis, né? Cada vez me surpreende mais esses camelos. Vocês imaginam que eles podem atravessar, trotar 16 horas a fio sem parar, né? Andar 140 quilômetros por dia. E se eles estão bem preparados, eles podem manter esse ritmo 3, 4 dias, percorrendo assim mais de 500 quilômetros. Eles são muito usados aí na Jordânia, inclusive esse é o lugar de maior concentração de camelos do mundo. Esses camelos aí dromedários, eles pesam de 300 a 690 quilos. E eles possuem uma musculatura incrível, né? Nas narinas, por exemplo, essa musculatura possibilita o fechamento, né? Quando eles, por exemplo, têm uma tempestade de areia. Essa boca estreita com uma fissura no lábio superior, tudo assim adequado para esse ambiente aí que eles vivem. Agora, o que eu acho mais incrível mesmo dos camelos é que, assim, para sobreviver, né, durante semanas, eles podem comer apenas aquelas ervas duras e secas do deserto. Mas num caso de necessidade, você pode ver, por exemplo, um camelo se alimentando de um resto de cesta velha, uma esteira de palha de palmeira, ou então é comum a gente ver às vezes um camelo comendo um telhado de palha de uma casa nativa, né? Eles são realmente incríveis, né? É incrível, né, a fisiologia, né, a evolução, a adaptação desses bichos. Camelo é uma palavra que vem do grego, né? Camelos. É um animal que vive de 40 a 50 anos. Um camelo adulto, plenamente crescido, ele pode chegar a 1,85 m.
e 2,15 metros de comprimento. E eles podem correr, gente, até 65 quilômetros por hora, imagina, que nem um carro. E não precisam de beber também muita água, né? Então eles são o transporte mais rápido e os mais preparados aí para o deserto. Aí a gente está vendo em Petra essas tumbas, né? Essas tumbas funerárias, né? Petra, na verdade, é um enigma, né? Revelado para a gente apenas um século atrás. Um enigma que segue assombrando e crescendo à medida que prossegue as escavações e que vão de ano a ano engrandecendo o patrimônio visível nesse território aí deserto. Essas tumbas, né, elas são altíssimas, olhando lá de baixo, assim, os seres humanos parecem até os anões. E elas foram usadas, elas têm diversos usos, né? Elas foram feitas primeiramente como túmulos, né, funerários, mas elas foram usadas por várias utilidades, né, tanto durante o Império Romano como até hoje. Esse lugar é um lugar muito acidentado, né? É uma das bordas da fossa del Rift, né? Que é esse rift, ele cruza a África de norte a sul. E, na verdade, essa cidade aí de Petra, ela foi construída pelos Edomitas na antiguidade, no século VII a.C. Mas os nabateus a ocuparam no século VI e foram eles que fizeram, né, dessa cidade uma cidade próspera. Isso justamente porque estava ali na rota, né, das caravanas que levavam incenso e todas as outras especiarias, todos os produtos ali da época de luxo, né, que eram consideradas entre o Egito, Síria, Arábia e o sul do Mediterrâneo. Petra foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade em 1985. Ela tem 2 importantes museus, né, com peças dos nabateus, dos edomitas e dos romanos, que também é esculpido aí na pedra, né, como toda a cidade, na verdade. Esse museu foi fundado em 1963, aí a gente está vendo os beduínos. Os beduínos, na verdade, hoje em dia são empresários, né? Tem ainda beduínos pobres, mas também tem muito beduínos mais... Tem muitos ricos, mas também tem pobres. Mas no próximo programa nós vamos aprofundar sobre esse povo. Algumas pessoas chegam a afirmar que nos tempos áureos, aí em Petra, viviam 30 mil habitantes. Petra significa em grego pedra, né? O povo nabateu, ele era um povo árabe, né? Mas mesmo assim eles se deixaram influenciar. A gente pode ver nas esculturas, na arquitetura, muita influência grega. E Petra está situada também numa região de grande sismicidade. Ela está bem no local onde se encontra a placa arábica e a placa africana, e além de tudo reforçado por esses cliffs. Então aí teve terremoto no ano 363, depois no ano 400, no ano 500 a.C., no ano 700, ou seja, quase em todo o século tinha um terremoto grande. Por isso as cidades foram várias vezes destruídas, mas depois foram reconstruídas. Em 2005, Petra e Machu Picchu, aqui no Peru, elas se tornaram cidades irmãs, né? Tem uma certa semelhança, apesar de totalmente diferentes. E o estabelecimento mais antigo encontrado em Petra é da Idade do Ferro, no ano 10.000 a.C. Petra era a capital do Império Nabateu, né? Ela foi construída no meio desses acantilados rochosos, pedras, né, que se vêem por toda parte. Na verdade, isso aí é um santuário religioso, político e cultural. Tem uma tumba aí, por exemplo, ali atrás de mim, vocês estão vendo? Ela é muito grande, ela tem 18 por 20 metros de comprimento. E na frente ela tem um grande terraço com colunas, né? E com paredes retas. E aí elas foram construídas primeiro para guardar os restos dos reis, né? Essa especialmente do rei Malucos II, no tempo dos romanos ainda. Mas depois ela teve uma utilização civil, mais tarde também foi catedral bizantina. Apesar de todo o deserto, a gente vê ali que cresce também algumas flores, algumas coisas, né? A maior ameaça aí de Petra, olha só, as crianças trabalhando, incríveis, a gente vê, né, em toda a sociedade, essas criancinhas bem pequenas ali vendendo as pedrinhas, né, os artesanatos deles ali para os turistas.
Mas como eu estava dizendo, as maiores ameaças de Petra são a falta justamente da proteção das plantas, né? Vocês estão vendo aí, raramente tem um verdinho, uma árvore, é um lugar bem deserto. E também a cidade vizinha, né, que cresce muito ali do lado, Vade Tuma, e o turismo, né, que também aumenta, né, muito. Tem aí vários blocos, né, monumentos de forma quadrada e de construção também na Nabateia, mas com uma função misteriosa para a gente, né? É uma tipologia completamente inusitada. Então, a gente imagina, né, que são construções em homenagem a um rei, a um deus nabateu do Shara, que é representado usualmente por uma forma geométrica. Petra continua ainda hoje sendo rota das caravanas nômades. Vocês estão vendo ali aquele terraço com algumas colunas, o que indica assim, né, claramente a influência romana aí, né, que foi grande. As descobertas em Petra, elas são cada vez mais surpreendentes e elas seguem, né, saindo à luz do dia, vindo à tona. Muito ainda segue oculto e muito ainda coisa que já foi descoberta continua indecifrável para a gente. A pequena Petra, na verdade, no início ela foi planejada para servir como centro agrícola, comercial e posto de abastecimento para as caravanas dos camelos, né? Porque você sabe que os camelos, assim como os carros precisam de combustível, o camelo também, apesar dessa legendária resistência deles, tem um certo momento que eles precisam de abastecer. E Petra, então, era o ponto, né, onde as pessoas encontravam, né, comida, água fresca, principalmente. E essa parte aí era a parte central da cidade, né? Isso daí era onde aconteciam os sacrifícios para os deuses deles, justamente naquela pedra. Isso aí era o edifício principal, né? A gente vê influência grega, influência romana, aí era a administração, o palácio onde ficava o rei, tudo se concentrava aí. Mas Petra é imenso, né? Como eu disse, a gente pode ficar aí dias, né? E não consegue ainda descobrir toda. Cada tumba dessa, cada buraco desse escavado aí tem uma história interessante por trás. E é visitadíssima, né, por gente de todo mundo, cada vez mais, cada ano, mais visitantes vão a Petra para conhecer essa maravilha, né, do mundo moderno, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E ali em volta, né, tem formações rochosas multicoloridas que chegam até a 2.000 metros de comprimento. Imagina, na antiguidade, muitas cidades cresceram à margem dos rios, né, e ficaram assim ricas, importantes, né, foram nutridas e protegidas pelas águas abundantes do rio. Mas uma cidade na fronteira noroeste do deserto da Arábia destacou-se justamente pela falta de água, né? E essa cidade é Petra. Então, por isso também que esse povo, os nabateus, que aí viveram há 2.000 anos, são tão admirados, né? Essa cultura refinada, essa engenhosidade de trazer água, né, para tantos milhares de pessoas que viviam aí, isso há 2.000 anos atrás. Petra, então, continua até hoje, né, com essas caravanas, né? Muita gente aí que não gosta de andar ou que quer ter experiência, vai com os camelos, né, para fazer a visita. Depois ali tem muitos outros lugares interessantes. O camelo também, eu disse, daí são os guardas, né, como era antigamente. Segundo Plínio, que era o historiador que fala dessa época da antiguidade, aí em Petra as pessoas pagavam pela forragem, pelo alimento dos animais, mas mesmo assim ainda tinham que dar presentes, né, ouro, as coisas preciosas daquele tempo, para esses guardas, para os servos dos reis, para os porteiros da cidade. Mas isso não impedia, né, de cada vez mais as caravanas passarem por aí, porque, na verdade, todos esses produtos exóticos que ele levava para a Europa, nas prósperas cidades da Europa, eles conseguiam alcançar preços, às vezes, exorbitantes. Então, na verdade, as caravanas nunca deixaram de passar por aí. Mas, continuando, o que eu achei interessante, que eu descobri, que em 1859, o Dom Pedro II, ele
importou aqui para o Brasil 14 camelos da Arábia. Ele achava que o clima do deserto, né, aqui do nosso Nordeste, seria bom para os camelos. Mas esses camelos, eles padeceram muito aqui no Brasil pela falta de pessoas assim, para cuidar deles especializados. E alguns, né, que continuaram... que conseguiram sobreviver, eles serviram então de atração turística. Aí a gente está vendo também os rebanhos de ovelha, né, com os guardadores, né? Aí as mulheres, né, como eu disse, a Jordânia é um país 92% muçulmano, muito tradicional, a maioria das mulheres todas cobertas, e essa aí é a cidadezinha do lado, né? Porque Petra é um museu, totalmente fechado para conservação, e é nessa cidade aí que a gente se hospeda, que a gente, né, fica, tem restaurantes, vários hotéis, onde a gente se prepara para fazer a excursão, então, e entrar ali dentro de Petra, essa cidade incrível, né? Esse tesouro maravilhoso da humanidade, que assim como Machu Picchu, como Pompeia, como outros lugares, é um privilégio a gente ter essas cidades, assim, de uma certa forma conservada, que a gente pode ter, né, dicas, né, algumas, assim, indícios de como viviam esse povo, né, na antiguidade, tão diferente da gente. A cidade, então, a gente vai continuar na próxima semana, atravessar aí esse deserto, passando por outras cidades, tipo essa, em direção ao Mar Morto. E é isso aí, tá bom demais por hoje, Fernando. Então, gente, é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima quinta-feira. Semana que vem nós vamos continuar na Jordânia. Nós vamos mostrar o Mar Morto, uma viagem pelo deserto incrível. Depois boiar, né, naquela água super salgada, incrível do Mar Morto. E depois os outros programas, muita novidade. Nós vamos lá para o segundo mundo, né, para aqueles ex-países comunistas, Budapeste, Belgrado, Sarajevo. Fica ligado aqui então no Viajando com Biquíni TV Floripa. Tchau, um beijo, até quinta-feira. Viajando com o Biquíni.